Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do workshop Vivendo de Cobrança. Quero agradecer a todos aí por terem assistido a primeira aula. Eu espero que vocês tenham entendido bem qual é a forma de remuneração do cobrador ou da empresa de cobrança e como nós conseguimos obter êxitos, de remuneração na produção do nosso trabalho de cobrança, ganhando percentualmente em cima de cada dívida, tanto de um lado do credor quanto do devedor. Lógico, aqueles ainda que possuem capacidade até de cobrar um honorário mensal fixo do seu cliente credor. Então, dentro dessa condição, vocês viram matematicamente, de uma forma bem simples, que é muito possível sim você chegar a ganhar um faturamento e viver de cobrança, sempre olhando lá a tua meta de colchão de acordos, tá certo? Então, nessa aula agora, nós vamos tratar da relação comercial, porque tudo isso, onde era a expectativa de vocês, como eu ganho dinheiro e se eu consigo ganhar dinheiro nessa proporção de até 10 mil reais, isso já foi dito então na primeira aula. Agora, lógico, vocês entenderam que para fazer negócio com cada devedor, você precisa ter o cliente credor e precisa ter sim um número médio de devedores para que você tenha capacidade de trabalho e de remuneração, tá? E agora nessa aula nós vamos falar sobre como obter esses clientes credores, tá? Que para muitos de vocês, que querem viver de cobrança, pode ser um desafio, tá? Mas nós vamos falar de uma forma bem simples, tá? Bom, no primeiro momento, o que acontece em nosso país, principalmente nas empresas que estão sofrendo aí pela crise financeira ou até pela pandemia, na queda das vendas, e muitas pessoas, até por uma ocasião da pandemia, chegaram a quebrar contratos, a se inadimplirem por falta de renda, por perda de emprego ou coisas nesse sentido, tá? Hoje, nesse momento, essas empresas, muitas delas, podem não ter dinheiro para manter essa assessoria mensal contigo. É onde você vai oferecer os seus serviços, auferindo até, como eu falei para vocês, em média 20%, mínimo de 10% e máximo de 30% para cada lado. Isso vai dar a você uma obtenção de ganho de remuneração muito boa, que, como eu já demonstrei, seriam 60%, até 60% sobre a dívida. Para muitos é quase que ganhar igual ao credor, Mas como obter isso? Qual é o desafio de se obter esses clientes? A ideia aqui é mostrar para vocês, principalmente você aí que está numa cidade pequena, a você que mora numa cidade grande, como que você vai conseguir conquistar esse cliente, esse credor. Por quê? É óbvio que ele precisa de ajuda, mas num país onde existem fraudes e golpes, é lógico que vem a desconfiança. Será que você vai conseguir captar e transmitir essa confiança para o credor? Por quê? Por mais que essas pessoas que devam na carteira deles, que são os inadimplentes, muitos deles eles até acreditam e sabem que nunca mais vão receber o dinheiro, porque acreditam que tomaram aí o calote, Você não vê assim e mais. Ele tem um apreço, ele tem um elo de ligação, ele acredita que por essas pessoas terem levado o produto ou consumido o seu serviço, eles são clientes ainda. Nós sabemos que não. O que define cliente, de devedor, é exatamente essa relação comercial, ok? E nós vamos passar essa credibilidade aí ao credor para que ele dê essa chance de nós trabalharmos essa carteira, mesmo que ele não tenha obtido sucesso, ok? Aliás, ele não teve sucesso e por isso você vai trabalhar e vai ter o sucesso. A diferença é que ele toca o negócio dele e ele não conhece muito da arte de cobrança. Lógico, seria muita coisa para a cabeça desse pequeno empresário. Então, dentro das nossas recomendações, você vai valorizar ele, que ele continue fazendo aquilo que ele sabe, que muitas vezes é vender, muitas vezes é revender, muitas vezes é fabricar, muitas vezes é prestar o serviço.
a questão realmente da dificuldade financeira de não receber o seu faturamento passa a ser sua responsabilidade. Então, dentro dessa captação, você vai se posicionar, tá, como uma pessoa, tá, que vai resolver esse problema dele, tá certo? E aí o credor, obviamente, ao se convencer por você da sua capacidade, vai experimentar os seus serviços e para isso ele vai ter que te dar algumas informações mínimas. Fiquem tranquilos, apesar de existir a nova Lei Geral de Proteção de Dados, nós que trabalhamos com cobrança já cumprimos uma ética e um rigor, né, muito antes dessa nova lei, ok? Que para nós, na verdade, algumas coisas são novas. Muitas coisas que estão na nova lei de proteção de dados são partes de outras leis que já existiam e que compõem agora a nova lei, ok? Então é só isso. De qualquer forma, é necessário que vocês saibam que o que define, o que dá poderes a vocês fazerem um bom trabalho de cobrança não é só receber as informações do devedor. Aí sim você estaria fazendo algo errado. O que vai determinar essa relação é a credibilidade constituída em poderes. Porque, lembra, o devedor não é seu cliente, o devedor é cliente do credor. E assim sendo, ele precisa dar poderes a você para que cobre em nome dele, tá certo? E isso só poderá ser feito através de contrato, tá bom? O contrato, dentro do modelo de cobrança, nos dá procuração, né, para cobrar em nome do credor, tá certo? Esta situação de credibilidade ela precisa ser transcrita e assinada por quem responde pela empresa, tá? Quem é sócio, quem é procurador da empresa ou quem é o administrador da empresa, não pode ser qualquer funcionário. Agora, se você não tem um contrato bem elaborado e não sabe fazer, uma simples procuração resolveria isso, tá certo? É aí que daria a constituição, a legalidade do teu trabalho. É praticamente a tua contratação, tá bom? Então, por mais que você gostou e queira viver de cobrança, não faça cobrança, tá, apenas com os dados dos devedores. Isso pode ser caracterizado uma cobrança indevida ou ilegal. Principalmente se o credor se arrepender no meio do caminho, não quiser mais que você cobre, tá certo? Ou mais, às vezes ele pode ser fraco na relação com o devedor, que muitas vezes, debaixo de um tratamento seu, vai lá reclamar para ele e ele venha, né, a não se sustentar e negar que houve a contratação. Infelizmente, se isso acontecer, você está sob risco. E lógico, viver de cobrança em risco, quem quer? Ninguém quer. Então, fiquem tranquilos. Essa é a grande dica que eu dou a vocês para que consigam viver de cobrança e trabalharem eticamente, profissionalmente dentro da lei, tá bom? É a prova do contrato ou a prova da procuração que lhe dá poderes, tá certo? Poxa, Caio, mas você fala de uma forma tão simples, né? Poxa, eu nunca fui desse segmento. Como que eu vou ter um contrato elaborado para isso? Como que um credor que nunca me viu, um cliente que não me viu, vai abrir aí e me assinar uma procuração no meu nome? Isso não é fácil, né? Eu não sou desse segmento. Eu sou uma pessoa comum. Até ontem eu trabalhava com outras coisas e nem pensava em cobrança. Mas você me atraiu, você me convenceu que o mercado financeiro de cobrança é muito bom. E eu fiquei convencido na aula anterior que a remuneração é muito boa. Mas agora você me fala sobre essa dificuldade. Bom, é lógico que apesar de mostrar essa dificuldade, também eu vou mostrar para você a facilidade. Primeiramente, não fique espantado. Isso é possível e muitos de vocês aí, tenho certeza que conseguirão ter os seus clientes. Mas não se assuste. Se você é uma das pessoas que nesse momento até pensa em desistir de viver de cobrança, então não desista. É óbvio que nesse workshop eu não preparei só a explicação para você viver de cobrança, mas também uma solução para você viver de cobrança. Por essas situações, eu não acarreto aí uma reputação nesse segmento mais de 11 anos através da minha rede Otris Soluções Financeiras, ok? Também, então eu trouxe uma solução para você. Eu vou colocar aqui agora no quadro um pouco dessa triangulação comercial que você tem que fazer e a solução que eu também posso te dar, tá certo? Então vamos lá. No primeiro momento, eu vou colocar aqui você, tá? O cobrador ou cobradora, tá? Você pode ser do sexo feminino.
cobrador ou cobradora somos nós aqui, tá certo? O teu desafio então, porque você já viu, né, que se você não consegue ter um credor que te pague um honorário mensal, portanto, então você tem que ter a credibilidade de trabalhar a carteira dele e ganhar em cima dos endividados, né? Então, nós temos agora o credor, tá? Que é o teu cliente, é aquele que vendeu o produto ou serviço, mas não recebeu o dinheiro, tá certo? O teu desafio é contatar o credor a fim de mostrar a ele a sua capacidade de serviços, tá? E a partir de contrato ou procuração, tá? Ele aqui vai lhe fornecer, tá? Todo o banco de dados do material que você precisa para trabalhar. Neste caso, é o banco de dados dos endividados, das pessoas que devem para eles, que são os devedores, tá? Lembre, devedores, o teu cliente é o credor, não é o devedor. E, logicamente, o consumidor, tá? O devedor e consumidor é cliente do nosso cliente, tá ok? Ele aqui não lhe contratou, aliás, este devedor nem sabe que você existe, tá bom? Por isso que muitos que trabalham nessas empresas terceirizadas de banco trabalham de forma errada, tá? Muitos, inclusive, acabam até confundindo as pessoas e por isso eu tenho o dever de você que quer viver de cobrança saber como que é o correto mediante a lei e mediante a nossa profissão, tá bom? Então, os devedores não são clientes nossos, não são clientes seus. O devedor, ele é um cliente do seu cliente, ok? E é óbvio, né, que dentro dessa relação aqui, o que existe, né? Também um interesse financeiro, tá? Só que a diferença entre a dívida bancária é que o consumidor procura o credor, tá? Para um produto, um serviço, tá? E aí, por algum motivo, ele não paga. E aí, esse credor, tá? Que é seu cliente, ele tem essa expectativa frustrada de recebimento. E aí, é óbvio que ele aí tenta fazer todos os esforços dentro da empresa dele, até pessoalmente, para poder receber, mas ele não consegue entender mais esse papel. Por isso que a nossa profissão é muito importante para lidar com as divergências desse conflito. Muitas vezes o credor aqui, tá, ele não recebe porque ele não tem política, ele também não tem técnicas de negociação, ele não conhece as leis que dão o direito do consumidor e muitas vezes ele próprio coloca o cliente dele, o consumidor, em situação de inadimplência, tá? E você, fazendo o papel de conciliador, né, ou conciliadora, ok? Você vai fazer essa intermediação entre eles, tá ok? Agora, poxa, Caio, muito legal, maravilhoso, mas mais uma vez, eu acho que eu não consigo conquistar clientes. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tenho tradição, é a primeira vez. Aliás, como que eu vou adquirir meu primeiro cliente, né? Você até vai se deparar aí na sua cidade que o primeiro cliente que até gostou da forma que você ofereceu os seus serviços, ele vai querer uma referência sua, ele vai te perguntar, e aí, quais são os seus clientes? Pois é, e você está querendo o primeiro cliente. Tudo bem que você até pode pedir para ele essa chance, mas será que ele vai dar? E é aí que eu criei a vocês, dentro desse workshop, a fim de transformar em vocês em bons cobradores e viverem também, como eu, de cobrança, ok? É lógico que agora eu vou fazer um fluxo, né? Você aqui, que é o cobrador, ok? Com a dificuldade, eu estou oferecendo aqui a minha rede que possui uma coisa que você ainda não tem, que se chama reputação. Tá? Essa reputação ela é pautada em credibilidade, porque nós mexemos com dinheiro. E como que você vai poder passar essa credibilidade para o credor se você não tem um histórico de resultado?
Então, nós vamos oferecer o quê? A minha rede Otris. Não vou colocar soluções financeiras, porque eu vou escrever outras coisas aqui, mas a rede Otris, soluções financeiras, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai captar credores para vocês, ok? E, obviamente, ao conquistarem esses credores, eles vão nos encaminhar os devedores, ok? E aqui, obviamente, nós vamos liberar esses devedores para que você possa viver de cobrança. Estão entendendo? Agora, poxa, Caio, mas é a questão contrato. Fique tranquilo, não só a reputação, como também a metodologia e os poderes, nós vamos garantir isso para você, de uma forma simples e fácil. Então, basta agora você viver de cobrança fazendo aquilo que você aprendeu na aula passada, que é negociando, tendo o jogo de cintura, ajudando esse endividado e também o credor a receber dinheiro. Tá certo? Em resumo, tá? Aquilo que poderia ser um problema para você está resolvido. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem capacidade. Pessoas comuns, como você, que nunca trabalhou, pode sim fazer a sua tentativa e ter o seu cliente credor. Foi assim, inclusive, que eu comecei e cheguei até aqui com essa reputação. Mas, aí, se eu falar para você que você vai demorar 10 ou 11 anos para viver de cobrança, vai ficar um pouco complicado, né? Então, o workshop aqui que eu realizei foi para facilitar a tua vida. Você que estava cansado de ser assalariado. Olha só, um país que hoje o único modelo de renda é o emprego, é o salário, tá? E você em situação de dificuldades, porque em meio à crise financeira ou pandemia, se você está empregado, ganhar mais com uma inflação que cresce fica difícil. Às vezes não é nem por uma falta de reconhecimento do seu patrão, mas é que ele não tem condições de te pagar mais. Infelizmente, num país como o nosso, tá? Viver de salário é muito difícil. Por quê? O sistema trabalhista, infelizmente, ele não corresponde a algo justo nessa relação entre o patrão, o empregador, e também o funcionário. Infelizmente, a tributação, a carga pesada de impostos que está no meio faz com que o teu patrão pague um salário e muitos impostos para ter você como funcionário. Portanto, ele gasta muito para ter você. E você, do outro lado, como funcionário, recebe pouco, porque o governo fica com boa parte daquilo que seria seu dinheiro. Então fica muito difícil você prosperar num país como o Brasil, dependendo desse regime de trabalho. E se você reparar, as pessoas que tiveram sucesso no nosso país não são aquelas que têm carteira assinada. Se não fosse assim, você acreditaria que o sinônimo de ser um médico, de ser um advogado, de ser um engenheiro, seria o quê? Empregado do hospital? O médico é empregado, carteira assinada no hospital? O advogado é assim também nas empresas? Ou o engenheiro, tá, recebe salário? Será que é assim? Por que então essas pessoas conseguem crescer e ter a sua autonomia? Porque eles apostaram na profissão. E é essa a sua saída. Por isso eu fiz esse chamativo para que você pudesse assistir. Não dependa de ninguém, não seja escravo, não se coloque em uma situação de pidança, né? Porque infelizmente você preparar um currículo e ficar numa fila grande de emprego para ver se alguém te dá uma chance de trabalho é algo que mexe com a tua dignidade. Você que é capaz, que sempre foi trabalhador e é competente, nesse momento você se sente totalmente desvalorizado. Então, eu quero direcionar a você que está perdendo tempo nessas filas de emprego para conquistar o teu cliente verdadeiro e vender você. Não espere mais um empregador comprar o seu trabalho, e sim os seus clientes acreditarem no seu trabalho. É assim que se ganha mais. É assim que você chega e prospera num país como esse, que é o Brasil. Então, no primeiro momento reveja os seus conceitos, tá? Se você está insatisfeito com o seu emprego, quem sabe
apostar na sua profissão será o caminho da tua prosperidade. Agora, se você está desempregado, então pare-se de se desgastar nas filas de emprego e vamos viver de cobrança. Olhando aqui que você está fazendo um bem a essas pessoas, porque elas vão poder não só resolverem as suas pendências, muitos aqui vão limpar o nome, isso será facilitado por vocês, e os credores com o lucro muitas vezes vão conseguir gerar mais empregos e mais. Como são eles que vendem, que fabricam e que prestam serviço, nós também somos consumidores e também vamos ganhar com isso. Agora, não para por aí. Viver de cobrança como cobrador é uma coisa. Agora, se você realmente gostou de ganhar como cobrador, por que não ter uma empresa de cobrança? Será que não chegou a hora de você empreender então? Como você já sabe negociar, já sabe conquistar e mesmo que não sabe, tem parceiros como eu e a minha rede para te ajudar. O que basta para você, o que é necessário para que você empreenda? Nada, você precisa apenas de incentivo e, lógico, recurso financeiro, obtendo com a vivência da cobrança, ok? Eu tenho certeza que a partir de hoje, na nossa aula, toda a tua forma de pensar mudou, Eu, por exemplo, se estou há 11 anos empreendendo, é óbvio que eu estou há 11 anos desempregado. E até uma coisa cômica, eu até comento com muitos, que a vida está difícil para mim, que estou desempregado e que sei tudo isso? Obviamente não. Mas está difícil para muitos que estão nessa posição e que acham e se veem apenas como trabalhador empregado, Então é nesse momento que você vai dar a sua mudança, e você já fez isso, você está assistindo essa aula, então agora você trocou de lugar, você está aqui, você é o cobrador e você vai ganhar dinheiro, e vai começar a criar suas possibilidades de ser também um empresário. É aí, nesse ponto, é que a sua prosperidade, a sua dignidade volta, porque um trabalho bem feito gera dinheiro, e esse dinheiro é reconhecido pelos seus clientes, Você aqui vai ter aquilo que a gente brinca, Sucesso, olha só a carinha, você vai ficar feliz e vai deixar o teu cliente feliz, ok? Estes aqui, muitos podem achar que não estão felizes, mas estão. Quem não gosta de quitar uma dívida? Quem não gosta de sair de pendências? Quem não gosta, inclusive, de voltar a comprar em determinada loja? Que o produto, que o serviço era muito bom, mas ele tem vergonha de voltar, porque ele não sabe como resolver, mas você agora sabe resolver. Então, viver de cobrança é fazer o bem. Viver de cobrança, é ajudar aqui a desatar esse nó que infelizmente muitas pessoas não sabem, Então, é isso que é viver de cobrança. Agora, dentro do segmento que eu falei para vocês, Nós vamos trabalhar com empresas, nós não vamos trabalhar com instituições bancárias. A ideia não é vender dinheiro, a ideia não é endividar pessoas, não, ok? O bom cobrador tira as pessoas da dívida. O bom cobrador não endivida ninguém que já não esteja endividado. Até seria uma coisa muito engraçada. Como você poderia ser um cobrador se você aborda uma pessoa que não tem dívida? A única regra de ser cobrador é cobrar quem deve. Então, esta pessoa que deve, cabe à nossa ética e nosso trabalho dar condições. O parcelamento faz parte dessa condição, mas se você realmente quer ajudar essa pessoa, então não cobre juros. Dê condição a essa pessoa para que ela consiga sair das dívidas. É isso que eu tenho certeza que você também deseja, e é isso que os próprios devedores também desejam. Ok? Então, dentro dessa cadeia, desse ecossistema, de captação, e isso é como uma roda, sempre vai ter que girar no seu negócio, Você captando clientes, recebendo devedores, trabalhando devedores, gerando resultado, captando novos clientes, recebendo devedores,
trabalhando novamente, gerando resultado, tá vendo? Isso é uma roda, tá? Que vai permitir a você construir aquele colchão de acordos, aquela tranquilidade que você pode ter, assim como eu tenho hoje, de poder aí estar dividindo até o seu conhecimento com outras pessoas, por que não? Só que de diversas formas, ou ensinando do jeito que eu estou fazendo, ou ensinando, formando pessoas para trabalharem para você também. Por que não? Você também não seja aí um empreendedor gerando empregos, assim como fazem os seus clientes credores, né? Então, dentro dessa cadeia, tá? Que é uma cadeia salutar, tá certo? Você aí na sua cidade, do seu bairro, que tem capacidade de lidar com esses clientes, também poderemos aqui, tá, ajudá-los, tá? Então, prestem bem atenção, acompanhem as nossas aulas e mais ainda, não vou revelar nesse momento, mas existem outras condições que nós vamos mostrar a você na próxima aula, que eu tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais, tá ok? Eu espero que nesse primeiro momento, tá, essa situação, essa relação, tá, de dificuldade e de necessidade do sistema, tá, tenha sido resolvida. Bom, então vocês entenderam agora como é que o ciclo, nosso ecossistema de viver de cobrança funciona, tá certo? Bom, e logicamente, dentro dessa conquista, que é algo muito comum, né, para que você ganhe essa credibilidade do credor, é muito eficaz quando você conhece o que esse credor faz, o produto dele, o que ele vende, como ele vende. E dentro dessa credibilidade, muitas vezes, nós vamos conquistar a ele dando algumas consultorias, tá? Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que não, porque eu chamei mesmo vocês que não e nunca trabalharam nesse segmento. Então, é importante que eu esclareça a vocês que o trabalho do cobrador é uma assessoria. E para se conquistar a credibilidade e reputação do credor, tá? Muitas vezes sem ter o resultado prévio ou anterior com outros clientes, é necessário então você muitas vezes, tá, ser um consultor. Poxa, mas o que é isso, né, Caio? Poxa, consultoria financeira, ó, é bonito. Assessoria financeira, nossa, legal mesmo. Mas o que é isso? Se você fala que nós teremos os assessores financeiros, tá? Como então me tornaria consultor financeiro? O que um consultor financeiro faz nesse momento? Bom, então para esclarecer essa tese agora, que você não tem obrigação de saber, mas a partir de agora você vai ter esse conhecimento, é que, para que você entenda um pouco melhor, eu vou fazer uma analogia com outras profissões e aí trazer você ao mundo financeiro, tá certo? Quando você aí tem uma dor de garganta, por exemplo, você vai buscar um médico, não é assim? E um médico especialista, né, para aquilo que você está sofrendo, é um otorrino, que é o especialista, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é marcar uma consulta com o especialista, não é isso? Pois bem, quando você vai lá, né, na clínica, né, com hora e data marcada, você vai se apresentar na frente desse profissional, que é o médico, e obviamente ele vai começar a fazer algumas perguntas para você, querendo saber do seu diagnóstico. O que você está sentindo, onde está a dor, né? Se você vai medir se você está com febre ou não, a tua pressão, né? E diante a experiência que ele tem, ele vai fazer uma coisa que se chama receituário. Ele vai lá pegar um bloquinho de notas e vai passar para você alguns procedimentos que você, paciente, vai ter que fazer para poder se curar. Nesse caso, nesse momento onde ele está prescrevendo, né, não só o medicamento, mas a dosagem e o tempo entre absorver um comprimido para o outro, um remédio para o outro, que você tem que seguir a regra, tá? Ele vai assinar esse receituário e vai te entregar.
E isso é consultoria médica. Então agora vamos trazer para o mundo financeiro. Quando você está captando um credor, tá? E você sabe qual é a doença dele, nesse caso a doença se chama inadimplência. A inadimplência é o Covid para as empresas, é o Covid para quem tem negócio. Não tem vacina, mas tem tratamento, ok? E é aqui nesse momento, entendendo qual é o produto, o serviço, tá? Ou como o teu cliente credor trabalha, que você vai conseguir prestar essa consultoria a ele. Muitas vezes você vai dar dicas a ele. É muito fácil quando você realmente começar a se exercitar nessa captação, porque você vai ver que todos eles, por algum momento do processo da sua venda do seu produto, ele comete falhas, ok? E dentro dessas falhas é que você vai inserir a sua consultoria, tá? Tá certo que você, né, tá dando a ele de brinde essa consultoria, e essa consultoria então não será escrita, você vai estar dialogando, você está dando dicas aí ao teu cliente, possível cliente credor, e isso faz a sua reputação crescer, a tua credibilidade acontecer, ok? Agora, poxa, legal, mas agora você falou que eu presto assessoria. Assessoria do quê? Consultoria eu já entendi, mas assessoria, o que é isso? Pois bem, vou fazer mais uma vez a analogia com o médico. Digamos que nesse diagnóstico lá na clínica do otorrino e o médico à sua frente, ele fala o seguinte: olha, pelo quadro e o sintoma que você está, e eu já verifiquei, a bactéria que você tem, tá? Vai depender não só dos exames que eu já fiz, mas agora eu vou precisar fazer uma medicação, porque a receita médica que eu vou te dar e a dosagem não será suficiente, porque você está num quadro muito comprometido. E se você rapidamente não mudar ou estabilizar esse quadro, você pode ter sérios problemas. E é isso que o médico faz nesse momento, quando ele detecta a situação em que você, paciente, não consegue resolver sozinho. A mesma coisa acontece com o credor, tá? Quando você tem a receita médica e você não cumpre a receita médica, quem é que vai se dar mal? É o médico ou é você? Para que você consiga conquistar os seus próprios clientes, os seus credores, e adquirir reputação e adquirir credibilidade, muitas vezes é importante você conhecer o que o teu cliente credor faz, que ele vende, qual é o processo que ele realiza, né? Se ele presta serviço, se ele vende, se ele distribui, se ele fabrica. Tá? É muito importante sempre, antes de você fazer uma abordagem de venda dos seus serviços, ter um conhecimento de quem é o seu possível cliente. E é muito importante você falar coisas que têm a ver com o segmento que ele atua. Por essas e outras razões, muitas vezes você acaba dando de brinde a ele algumas consultorias. Porque se você analisar um pouco da necessidade desses credores com relação à inadimplência, você vai detectar que ele tem falhas nos processos de venda que ele realiza, ok? E diante a isso, é muito importante você saber distinguir a sua capacidade como consultor de também assessor. Lembrando que o cobrador, quando ele está fazendo as negociações das carteiras de devedores, ele está prestando assessoria, tá, de cobrança para o credor, que é o seu cliente. Mas como você está aqui pela primeira vez, nunca trabalhou no segmento e não sabe ainda distinguir consultoria financeira de assessoria financeira, então eu vou acabar aqui te dando uma analogia, alguns exemplos para que você fixe bem aí na sua consciência do que são essas distinções, tá ok? Então, o que é mais fácil e comum, eu vou falar sobre agora o profissional da área médica, tá? E eu vou brincar um pouquinho e vou trazer essa situação aqui para o mercado financeiro para você entender. Eu tenho certeza que você vai fixar isso uma vez só e não vai precisar decorar nada, tá ok? Aqui a ideia desse workshop é ensinar você a viver de cobrança.
E para viver de cobrança, você precisa entender de consultoria de cobrança, precisa entender de assessoria de cobrança, tá? Mas legal, vamos lá. Então vamos para a área médica. Você aí está com uma dor de garganta muito forte, tá? E para fazer um tratamento, para curar esse problema que você tem, é simples. Você vai procurar uma clínica, tá? Nesse caso, e um profissional otorrino para cuidar aqui do seu sistema, não é isso? Respiratório, das suas amígdalas. Então a primeira coisa que você, paciente, precisa procurar um especialista, uma clínica e um especialista. E lá você vai fazer o quê? Você vai marcar uma consulta médica. Tá vendo? Então essa consulta ela tem dia, ela tem horário para acontecer. E quando você for comparecer à clínica, você vai estar de frente a um profissional especializado, muito parecido com você, não é isso? E esse profissional especializado, que é o médico, ele primeiramente ele vai querer colher algumas informações para formar um diagnóstico, não é isso? Então ele vai perguntar para você o que está acontecendo contigo, qual é a dor que você está sentindo, vai medir se você está com uma temperatura alta, se está com febre, vai olhar se você a sua pressão, se for o caso ele vai fazer alguns exames ali na clínica mesmo para coletar amostra, dados e conseguir de forma precisa, né, diagnosticar o teu problema. É óbvio que o médico, esse especialista, nesse momento de consulta, olha só, é uma consultoria médica. Nesse momento de consulta ele vai pegar um bloquinho de notas e vai dar o seu receituário. Ele faz isso à mão mesmo, bem simples. E quando ele coloca o receituário, ele vai colocar a medicação devida, a dosagem devida para combater a bactéria que você tem e inclusive a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo você tem que tomar determinadas doses para combater esse vírus que você tem, tá certo? Lembrando que na consultoria, o médico, ao finalizar o receituário, ele assina e carimba esse receituário e entrega para você, como prova de que você foi consultada e que essa consultoria aconteceu. Tanto é que esse receituário com prescrições de medicamento, muitas vezes, só são liberados com autorização do especialista na farmácia, não é assim? Pois é, isso acontece também quando você faz uma consultoria financeira. A diferença é que o paciente é o teu cliente, o credor, que sofre de uma doença chamada inadimplência dos seus clientes. E para você também ter um comparativo com a onda que nós vivemos agora do Covid-19, tá aí, a inadimplência é o Covid-19 para quem tem negócio, para quem precisa viver das vendas, para quem tem uma empresa, para quem tem um comércio, para quem tem uma indústria ou para quem presta serviço. É inevitável essa contaminação, devido à quantidade da população e, lógico, pelo hábito que nós brasileiros temos hoje de consumir, tá? Produtos e serviços e parcelar esse tipo de consumo. É óbvio então que nós todos já temos hábitos, tá, de nos tornarem consumidores, né, a crédito desse tipo que é o crédito consumidor, ok? Então a consultoria, agora você já sabe, consultoria financeira, quando você vai na empresa, veja os sintomas que a empresa passa, por que está se gerando inadimplência, é por uma análise de cadastro ruim, é por conta muitas vezes de um processo, né, entre o pedido, a venda e a entrega do produto ou a prestação do serviço. Então aqui você vai conseguir diagnosticar e receitar aqui para o seu cliente algumas medidas que vão fazer efeito imediato, ok? É lógico que se você está buscando credibilidade para prestar a sua assessoria, aqui você não vai dar um receituário, você apenas vai dar algumas dicas que, se ele, cliente, prestar atenção no que você vai falar, com certeza você vai conquistá-lo, ok? Então, agora nós vamos falar da assessoria, que é o que você faz. E aí, novamente, eu vou trazer a analogia ao médico. Vamos dar continuidade a essa consulta que você fez. Digamos que nesse momento, o médico ele vê que você está com um quadro aqui de inflamação muito grave. E ele vai dizer a você o seguinte: olha, apesar de eu ter uma receita médica para você, eu tenho certeza que você não consegue, mesmo cumprindo o tratamento, mudar o quadro clínico que você tem.
Ou seja, você está com o seu sistema aqui comprometido, tá? E infelizmente a bactéria, o vírus está vencendo o seu organismo e ele, por uma ética profissional, não vai permitir que você volte para casa, porque ele sabe que você não tem capacidade de se curar sozinho. Assim acontece também na consultoria financeira, quando a gente detecta que o volume de inadimplência que o credor acabou reunindo nos últimos anos, né, de venda, se tornou algo, tá, deficitário, de tal forma que essa empresa não tenha lucro e, pior ainda, ela está sofrendo, ela está cortando gastos, diminuindo funcionários e até comprometendo o produto e serviço dela. Então, você vê que não adianta dar um receituário aqui para o dono, né, para o empreendedor, para o empresário, tá? E não depende dele. Numa organização, muitas vezes esse tratamento é feito através de outros funcionários que podem não ter competência suficiente para poder cumprir essa receita. É óbvio que, assim como o médico, ele vai te internar. E essa internação, essa intervenção que o médico faz é o quê? Primeiro, aplicando medicamentos, muitas vezes soro, injetável, algo que vai ter um impacto imediato no seu organismo. Aquilo que é feito de via oral, ele vai funcionar mais a longo prazo e de forma muito moderada. Quando é feito alguns procedimentos, nesse caso, né, de injeções, você já vai ter uma reação rápida. Por isso que o médico não permite você intervir e ele começa a dar medicação e acompanhar o teu progresso e a regeneração do seu corpo, ok? E só a hora que ele vê que você está num quadro estabilizado é que ele vai dar o receituário, vai liberar, vai te dar alta para você voltar para casa. Nesse caso aqui, quando o volume de vendas, por mais que você dê algumas dicas de consultoria para ele, é óbvio que você já vai detectar que o montante que ele tem não é mais recebível. E esse credor, ele acaba se frustrando de tal forma que ele começa a incorporar essa perda no produto e na venda. Só que como existe tudo, uma saturação e mais ainda, né? Muitas vezes o seu credor, que é seu cliente, ele tem concorrentes. Vamos olhar o comércio, por exemplo, de roupas, é só você passear em qualquer shopping, você vai ver que muitas lojas vendem a mesma coisa. Como é que aquele lojista que, nesse caso, tem uma lista grande de clientes e inadimplentes, vai poder concorrer com o seu colega no mesmo corredor ou até do lado, com um preço maior? Não vai conseguir, é lógico, fatalmente ele vai quebrar o negócio. Por quê? Porque ele não tem capacidade sozinho de lidar com isso. É aí que entra a nossa assessoria. Então você, cobrador, que agora tem capacidade, tá, de diagnosticar isso, é que vai receitar a ele o quê? A busca da carteira de inadimplentes que a empresa não consegue resolver e que você, com a sua capacidade técnica, né, paciência e mais desatador de nó nessa relação, vai conseguir fazer a conciliação. Nesse momento, que é a vacina, você cria a credibilidade e a reputação necessária que você tem, ok? É óbvio, né, que isso não se adquire apenas num workshop, você tem que viver isso aqui, você tem que se submeter a esses encontros, ok? Mas se você acha que é muito complicado para você, lembre-se, eu, Caio Katayama, através da minha rede, tá, de empresas da OTRI Soluções Financeiras, temos capacidade de fazer essa intermediação de consultoria e assessoria, tá? E angariar, conquistar esses credores e eles disponibilizarem as carteiras que retornarão aí para a tua base de dados e assim você conseguir atingir a sua meta de viver de cobrança, ok? Lógico, vai chegar um momento que você já vai entender do negócio e não mais vai precisar aqui da nossa ajuda. E essa é a ideia. Viu que você não precisa ser um advogado, você não precisa ter uma faculdade, mas você precisa sim ter colegas, tá, que conhecem do negócio para te abrir. E por esse motivo de carência do segmento que nós atuamos, eu decidi montar esse workshop para poder ensinar muitas pessoas que nesse momento não estão ganhando dinheiro, estão perdidas, ou às vezes estão frustradas ou saturadas com aquele trabalho, a remuneração que tem. Então você agora é capacitado para, junto conosco, trabalharmos e ajudarmos as empresas aqui do nosso país.
Você já imaginou aí na sua cidade, no bairro que você vive ou que você frequenta, você já olhou para todas essas pessoas que estão aí o tempo todo empreendendo, vendendo? Você já tentou perguntar se elas estão precisando de ajuda para poder receber? E agora eu vou até numa situação mais pequena. A capacidade de um cobrador, ela não está restrita apenas às empresas. Como eu já comentei em aulas passadas, é possível também você cobrador, você cobradora, também prestar o seu serviço de assessoria para pessoas físicas. Porque assim como você, que é um profissional autônomo e pode trabalhar sozinho na sua profissão, muitas pessoas fazem. E é muito comum, por exemplo, pessoas que são ambulantes, pessoas que são apenas comerciantes, né? E que não têm ponto fixo e fazem essa intermediação de representação de vendas, né? Muitas vezes corretagem de imóveis, até o próprio engenheiro, tá? O contador, nós temos aí até psicólogos, quantas pessoas, dentistas, né? O pessoal da área de odontologia, tá? Sofre muito. Você imaginou, por exemplo, um profissional, um dentista, trabalhando ele e uma atendente, ele vai lá, gasta um material caríssimo, prótese, faz lá para atender o cliente, o paciente dele, e lógico, para proporcionar essa ajuda, ele vai lá e pega tudo aquilo que ele investiu em material, coloca, né, no tratamento bucal do paciente, que é nesse momento o consumidor. Esse consumidor sai satisfeito com todo o serviço pronto, mas no momento seguinte ele inadimple, ele deixa de honrar os seus pagamentos. Você acredita que o dentista seria a pessoa que estaria cobrando os seus próprios clientes? E mesmo que ele fizer, o que você acha que vai acontecer nessa relação? É óbvio que ninguém, né, em sã consciência, vai sentar novamente na cadeira desse dentista, não é assim? Mesmo que de algum momento ele venha pedir desculpa, honra, será mesmo que você, né, que deu trabalho aí ao seu dentista, né, será mesmo que você vai sentar novamente para ele usar aquela maquininha ou fazer um procedimento doloroso? Pois é, então não é ético, não é legal. O dentista nesse momento ele é o credor e não é uma empresa. Ele, como profissional de odontologia, ele pode simplesmente alugar uma sala, tá, comercial, colocar uma colaboradora lá para ajudar no atendimento dos seus clientes e trabalhar, né, num cômodo, tá, dessa sala, lá com a sua cadeira e prestar o seu serviço. Mas ele sofre, olha, tá vendo? Mesmo como profissional independente, ele não consegue receber. Assim é pessoas, por exemplo, que revendem produtos de beleza, produtos de alimentos, né, que são os tais dos revendedores e representantes. Muitos aí, hoje, se tornaram até MEIs, mas não era assim. E tem muitos ainda que não formalizaram o seu negócio. Eles ainda acabam fazendo de forma pessoal, não é? Até simplesmente pessoas que podem fazer aí vendas de salgados, de doces para aniversários, tá ok? Basta, nesse momento aqui de conhecimento, você dar as dicas a eles, tá, de como, tá, registrar essa relação de pedido de venda. Tá? Feito isso, você, cobrador, tem amplos poderes para poder atuar, mesmo com essa pessoa que é mais simples, tá vendo? Ou mesmo que não seja simples, como o dentista, é extremamente qualificado, mas na odontologia, não em cobrança e muito menos em mercado financeiro, né? Você vai ver que muitas vezes, pela ingenuidade desse profissional, ele deixa de colher garantias na hora da venda, tá? Tem clínicas odontológicas que o médico sequer faz um cadastro do paciente, né? Ele já vai para o tratamento e esquece que o paciente, né, você precisa dos dados desse paciente. Então, dentro dessas complexidades e que você vai trabalhar, você vai identificar no seu fazer, tá, todas essas variações. Isso é conhecimento. E esse conhecimento, ele não precisa ser estudado em sala de aula e muito menos em faculdade. Esse conhecimento aqui é uma capacidade que você tem dentro de você, mas você não sabia, porque ninguém falou para você que você era capaz. Ninguém fez um workshop e abriu o mercado.
ok? É lógico que esse mercado aqui de credores, ele é tão gigantesco, tá? Que nós aqui, o nosso grupo, nossa rede Otris, tem toda a intenção de cada vez mais multiplicar colaboradores, cobradores, para que juntos possamos diminuir aquilo que você e eu vivemos hoje. Eu acredito que o chamado de ter uma boa renda, de viver de cobrança é muito interessante. Sabe por quê? Porque hoje a renda que você tem, o ganho que você tem para sobreviver não está sendo suficiente frente ao aumento de preço que está acontecendo. Vocês repararam que o custo de vida do brasileiro aumentou em muito? Então, o que é ganhar um aumento de salário, sendo que o produto aí do supermercado, o combustível na hora que você vai abastecer, ele está dobrando, triplicando. Será que o teu ganho está crescendo na medida de que esses preços crescem? É óbvio que não, senão você não estaria aqui me assistindo. Então, meu amigo, então minha amiga, pare agora de acreditar que todos os problemas que você sofre com o seu custo de vida têm a ver com impostos ou com briga política. Não tem. Tem muito a ver com o comportamento nosso mesmo como consumidor nas relações de compra. Se vocês observarem, tá, algumas nações de primeiro mundo, podemos até nos comparar aí com os nossos colegas americanos, os norte-americanos, ok? Lá nos Estados Unidos existe o endividamento, aliás o americano consome muito crédito, só que existe um conceito lá de pagamento. O americano, ele consome muito, mas ele também paga muito, e ao fazer isso, reparem, os produtos passam a ter o valor baixo e a qualidade dos produtos alto. E isso não acontece aqui por quê? Porque infelizmente, quando nós temos o hábito de mau pagamento, o que acontece com esses credores? Como eu já havia falado, eles vão aumentar o preço. Quando esse aqui perde com o concorrente, tá? Lógico que ele não consegue aumentar, mas vamos dizer que um segmento inteiro está sofrendo. Por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia. Muitas escolas fecharam, muitas pessoas quebraram contratos, tá, educacionais e se recusaram a dar continuidade nas escolas, no ensino. Às vezes até estudos da educação que são fundamentais e deixaram de continuar com seus compromissos. O que aconteceu com a rede educacional? É óbvio agora que se você se matricular num curso ou buscar aí a matrícula dos seus filhos, você vai ver que o preço da educação subiu. Por que subiu? Porque ela não consegue suportar a tamanha perda que nós consumidores geramos. Então ela não tem possibilidade de sozinha fazer isso em um segmento. Então todo o segmento educacional encareceu muito. Assim também o teu plano de saúde, tá certo? E isso vai para todos. Então essa força laboral de mais pessoas que vão agora ficarem felizes ganhando dinheiro de verdade, vão conseguir trazer a tal conciliação desejada. E lógico, com lucratividade, as empresas, tá, vão oferecer mais créditos, mais produtos baratos e de qualidade, tá vendo? Então nós fazemos aqui um efeito meio que lubrificante na economia. E o cobrador, sim, tem um papel super especial. Quando ele recebe desse consumidor, tá, que apenas mudou de ideia ou desistiu, mas não resolveu, né, a sua pendência financeira. Quando você faz isso, você praticamente está lubrificando aquilo que parou, né? Porque o ciclo de venda na verdade é simples, não é isso? O consumidor procura o produto, negocia a forma de pagamento, sai satisfeito, né? E com o pagamento a empresa lucraria e revenderia o produto novamente. Só que quando existe a condição da inadimplência do devedor, esse processo se para. A empresa ela não consegue ter o dinheiro de volta, portanto ela vai diminuindo o estoque e muitas vezes, se ele não vê saída, vai caindo qualidade. Ao mesmo tempo que toda essa perda é embutida no preço e você paga a conta. Então, a condição de devedores é infelizmente uma condição que infecta a economia. Por isso que, sim, eu faço uma analogia da inadimplência ser o Covid empresarial, o Covid dos negócios, o Covid que ataca e muitas vezes
põe em falência o negócio das pessoas. Então, é muito importante, tá, que vocês saibam que a sua consultoria e assessoria, ela tem um ecossistema não só autossustentável, mas também do bem. Então, tirem da cabeça, tá, que ganhar dinheiro, tá, e prosperar com cobrança é algo que não é bom. É pelo contrário, é algo que é muito bom, tá? E é reconhecido por todos aqui nesse meio ambiente. E o mais importante, a felicidade vai acontecer quando pessoas estiverem desoneradas, estiverem endividadas. E como você agora entendeu perfeitamente tudo isso que eu expus, tá? Agora vem realmente o teu compromisso. Depois de tudo isso acontecer, é óbvio que você aqui, né, nessa credibilidade, criou uma expectativa muito grande do teu cliente, né? E assim é mesmo. Todo cliente tem expectativa de receber aquilo que você prometeu, aquilo que você quer entregar, né? Então, existe uma responsabilidade muito séria aqui no ganhar dinheiro. Ele até sabe realmente que você vai ganhar, ele concorda com a remuneração até que você propôs. Só que existe aqui um compromisso e um compromisso muito sério. Haja mais, vocês trabalham com dinheiro. E quem não gosta de ter a satisfação de receber as coisas de acordo com o combinado, não é assim? Então a palavra dada de um cobrador é o maior compromisso, o maior contrato que você pode dar ao seu cliente. Não é só a questão escrita, mas sim a sua pontualidade. Porque se ele te der a chance de encaminhar a lista de clientes inadimplentes, é porque ele acreditou em você. E aqui ele espera que na data e no momento certo que você receber dos seus clientes endividados, você vai lembrar dele e vai levar o dinheiro. Agora preste atenção, se isso não acontecer no período, no prazo certo, toda a sua credibilidade agora se inverte. Você vai dar água para o vinho em minutos. Isso quer dizer que o sentimento do credor, se souber que você recebeu do devedor e você não repassou o dinheiro, é aqui a grande frustração. Ele vai achar que você o enganou, você obteve vantagem da credibilidade que ele te deu e você não devolveu o dinheiro que era dele, ok? Então, muito cuidado. E isso não é só uma questão de relacionamento não, tá? Não subtrair e ficar com recurso financeiro aqui daquilo que não é seu, lembra? Você não comprou a carteira, você está trabalhando em consignação. E se você não fizer isso, realmente na lei você até pode responder, não só como reparações ao credor financeiramente, como dependendo do que for, até crime. Então toma muito cuidado. Mas eu não estou aqui para ficar falando desses detalhes, tá? Então, para você que assistiu a primeira e a segunda aula, se prepare. Agora, no próximo capítulo, né, que é a nossa terceira aula, eu vou mostrar como se faz isso aqui de uma forma administrável. Lembra quando eu dei a dica a você de como montar o seu escritório de cobrança? Então, eu vou mostrar as ferramentas para vocês. Eu vou dizer como que se administra isso sem cometer falhas, tanto com o devedor, tanto com o credor. E, obviamente, ficando aí com o teu ganho no bolso, tá bom? Então, preparem-se. Na próxima aula também, eu pretendo trazer para todos vocês um pouquinho de pessoas que fazem parte já do nosso relacionamento, do Grupo Otris, e que já estão e que já chegaram nos ganhos financeiros. E pessoas, inclusive, que vocês vão reparar, que nunca pensaram como você viver de cobrança. Estamos combinados? Então, não percam essa aula. Como essa aula aqui ela foi gravada, assista a primeira e a segunda novamente, se você não entendeu direito, e prepare-se, porque eu tenho uma surpresa que eu preparei para vocês agora no capítulo 3, ou seja, na nossa terceira aula. Eu espero que vocês estejam contentes e satisfeitos. Conto com a presença de vocês, tá bom? Não se esqueçam, coloquem as suas perguntas de acordo com cada aula e mande no contato @viverdecobranca.com, ok? Liste as suas perguntas, se possível em um único e-mail, que eu vou ter o prazer de responder isso para vocês, tá legal? Então é isso, eu desejo a todos um bom descanso e vão pensando bem
preparando-se. Vamos ganhar dinheiro e vamos viver de cobrança.